Fala, nação! Felipe Luiz sofreu sua primeira derrota no comando técnico do Flamengo. O Flamengo agora se prepara para o jogo contra o Corinthians, mas vamos trazer todas as análises do jogo, onde o Flamengo acertou, onde o Flamengo errou, onde o Fluminense acertou, onde o Fluminense errou, o que o Flamengo precisa melhorar para ganhar do Corinthians. Esse corte está muito bom, tem todos os detalhes, análise tática, a análise de cada jogador, análise dos treinadores, tá impecável. Fiquem até o final porque vocês vão se surpreender com muita informação. E é isso, nação. Bom dia Tamo para junto você, e vamos lá. Bruno, pro Marra, pro Prates, pro Fã de Esporte, só explicando por que aqui ao fundo está aparecendo aqui o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A ESPN é a única emissora, o único órgão de imprensa presente aqui no julgamento que está acontecendo nesse momento daqueles acontecimentos de Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena, quando o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1 e tivemos vários expulsos, né, várias confusões. Então, por isso que nós estamos aqui acompanhando este julgamento. No Fla-Flu de ontem, o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo e o Flu muito melhor no segundo tempo, como já registraram nossos comentaristas. A torcida rubro-negra já considera o Flamengo fora da disputa do título do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Flamengo agora tem 51 pontos, 9 atrás do Botafogo, que hoje, vencendo o Criciúma, pode colocar 12 pontos de frente em cima do Flamengo. Já o Fluminense ganhou uma posição, saiu da 16ª colocação, fora do Z4, ultrapassou o Atlético Paranaense, está em 15º lugar. O Fluminense já não venceu o Flamengo há 1 ano e meio, foram 8 jogos sem vencer o grande rival, 4 derrotas e 4 empates, agora quebrou este tabu. Lembrando que no jogo de ontem, o Flamengo poupou vários titulares para o jogo de domingo, que vale uma vaga para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Gerson, De La Cruz e Eric Pulgar nem foram para o Maracanã. Arrascaeta e Alexandre só entraram no segundo tempo. Já o Fluminense tinha aí muitos desfalques, Marcelo e Keno suspensos, Thiago Silva, o principal deles, e o Serna lesionados. A defesa que o Rossi fez do pênalti foi a segunda dele em 7 cobranças. O Flamengo uma bateu na trave, ele defendeu 2 com a camisa rubro-negra. E o Ganso, em 12 cobranças, foi o 4º pênalti perdido pelo camisa 10. Foi o grande nome do jogo ontem. Primeiro tempo ruim, mas no segundo tempo ele desequilibrou com um passe de calcanhar no primeiro gol, que foi simplesmente genial. Da análise da Natália e do professor, primeiro jogo do Felipe Luiz, eu falei aqui, calma, não, porque mudou tudo, porque é uma maravilha, tarará. E hoje eu vou falar da mesma forma, porque já tem um monte de gente, torcedores do Flamengo que eu vi ontem, não, porque professor Pardal, porque isso, porque não sei o quê, porque é muito amigo dos jogadores, porque não tira... Calma, não é nem um gênio e nem uma porcaria. Calma, ele acabou de chegar. Calma. Fala, professor. É um jogo atípico, né? Não era o Flamengo inteiro, em princípio. É o jogo da inversão. Não, isso não é desculpa, porque o Flamengo inteiro... Teve vários jogos do Tite sem o Flamengo inteiro, do Rogério, coisa, do Renato, e ninguém perdoava. Mas então, é uma exceção. É um elenco maravilhoso. É um jogo que foi adiantado justamente para priorizar o outro da Copa do Brasil. Não pode fazer essa análise nesse contexto. O que me assustou, me chamou a atenção, não é que assustou, mas que provoca um choque térmico em relação àquele Flamengo faceiro dos primeiros jogos com o Felipe Luiz. Eu concordo com o Eugênio, o Flamengo era melhor no primeiro tempo, mas era pouco incisivo. O Flamengo do Felipe Luiz nasceu como um time incisivo. E aquele time de ontem, o que aconteceu de prático nesse domínio do Flamengo? Aquela bola que bate na trave, na perna do Fábio e sai para fora. Fora isso, o Fluminense correu um pouco risco. Teve aquela finalização do Bruno Henrique, que ele pega meio fraco, o goleiro pouco, né? Uma bola que o Gabigol não chega no cruzamento do Wesley, que poderia ter sido São gol. poucas ações para um time que começou... pouco agudo, né? Tão vistoso, agudo, justamente agudo. Era o time que se diferenciava em relação ao time do Tite. Então foi um Flamengo meio Ceca Lourenço, assim. Eu acho que Mas isso... tem mérito do Fluminense também. O Fluminense na defesa foi muito compacto. E é o que a gente fala. Todo mundo voltava para marcar. Todo mundo voltava para marcar. Sim. Podia ser quem fosse. Voltava para marcar. Que a gente vê muito time aí que o cara assim, não, eu sou o craque do time. Marquem vocês aí. Para ganhar clássico, tem que sair do lugar da zona de conforto. E o Fluminense voltava no time compacto, coeso. Isso dificultava o Flamengo. Claro que cometeu erros, mas conseguiu se livrar deles. Não, a volta de data FIFA, né, do período de treinamento do Flamengo tem sido uma interrogação, né? Já não é o primeiro jogo em que o Flamengo volta numa intensidade diferente de uma parada.
Tem uma parada ali para treinamento, para descanso, o time parece que volta um pouco mais... Importante frisar, freio de mão puxado. Que aí, uma questão de opção, não sei se é uma opção do Felipe Luiz, se é algo conversado com a diretoria. Felipe Luiz não utilizou os jogadores que estavam nas seleções. Sim. Eu acho correto, tá? Ele priorizou a Copa do Brasil. Priorizou a Copa do Brasil. Então, assim... Só que isso vários influencia, técnicos óbvio. do Flamengo foram criticados por isso. Sim, não pode poupar, não pode. Mas ele fez a não leitura pode, seguinte, isso aqui. E agora? Não vou desgastar os jogadores. Então, quem é o principal jogador do Flamengo hoje? É o Gerson. Gerson. Foi titular da seleção brasileira na terça. O que ele pensou? Se eu botar na quinta, ele vai chegar domingo estourado. Eu concordo com o Felipe Luiz, ele fez o certo. Não Só que botou outros Gerson, técnicos foram criticados por fazer o mesmo. Não botou Pulgar, o Arrascaeta entrou no segundo tempo. Ele foi moldando ali o que dava pra fazer. É a opção dele. E é isso, naturalmente. Você chega num jogo em que o Fluminense estava muito bem, os jogadores fazem falta. Né? Eu achava que o Flamengo poderia. E o Flamengo pôde no primeiro tempo abrir o marcador. E se tivesse feito a história do jogo, naturalmente seria outra, mas não conseguiu. E aí ele, por opção dele, continuou, até porque alguns nem foram relacionados para o jogo, continuou no segundo tempo, colocando em campo jogadores que não estavam nas seleções. Quem saiu do banco primeiro? Michael, Plata. Ele vai mexendo e só vai colocar, de fato, o Arrascaeta. Arrascaeta. É o único desses mais... Arrascaeta. Bom, o Plata tinha jogado também. E o Alexandre, que ele tinha segurado também, né? Agora, esses outros técnicos... Mas aí é opção técnica dele. Abel, esses outros criticaram. Todos, inclusive Dorival Júnior. Mas eram situações diferentes. Inclusive Dorival Júnior. Nesse momento, o único título mais palpável do ano para o Flamengo é o da Copa do Brasil. O Eugênio não concorda com você. Não, claro que o mais palpável é o da Copa do Brasil. Mas antes de ontem você falou aqui que você não tira o Flamengo da luta pelo título. E continuo sem tirar. Então mas pronto. O mais palpável hoje, de fato, da Copa do Brasil. É o da Copa do Brasil. Mas qual é a diferença, por exemplo, do que aconteceu com o Dorival Júnior? O Dorival O Dorival Júnior, técnico do Flamengo, priorizou lá Libertadores, Copa do Brasil. E foi criticado porque tirou jogadores de partidas do Campeonato Brasileiro. Qual é a diferença, professor? Estava vivo em 3, tanto que ele ganhou 2. Ele é criticado especificamente por causa de um jogo com o Palmeiras. Exato. Que era um jogo chave que poderia ter viabilizado o brasileiro. A situação do Felipe Luiz é diferente. Qualquer um, na condição dele, vai priorizar essa taça mais próxima da Copa do Brasil. E que fique claro, eu concordo com a decisão do Felipe Luiz. Só estou dizendo que outros técnicos fizeram, na minha visão, a mesma coisa e foram criticados. Injustamente, na minha opinião, foram criticados. Eu tô com o professor, acho que o contexto é diferente. O Felipe Luiz chega num momento em que há uma questão política no clube, né? E ele chega como esse cara de dar uma segurada, ele é o cara da unanimidade. Essa questão política no Flamengo? Ele tem uma questão... Agora, né? tem eleição. Ele tem uma questão de chegar depois de um time ser eliminado como foi da Libertadores, ser eliminado como foi da Copa do Brasil, num time em que era muito... Copa do Brasil não. Tá vivo? Da Copa do Brasil não, desculpa. Estar mal no brasileiro. E o estar mal no brasileiro, então ele chega muito... um título em um ano que se continuasse com o Tite, não veria. Natália, já tá vendo domingo ali? Tá achando que o Não chutei nada, não. Ela já eliminou o Não, Flamengo, era Natália. o Campeonato Brasileiro. Você tá muito ansiosa, Natália. Não. Não ponham palavras na minha boca. Mas é isso, assim, o que me chama a atenção tem sido realmente, de fato, os retornos do Flamengo quando tem tempo de treino, né? Me parece uma coisa tão acordada entre todo mundo, entre os próprios rubro-negros. Eu, por exemplo, não me surpreendi. Pode até chamar o VAR. Acordada, mas se perder ele na frente, vai tudo na conta dele. Sim. Vai tudo na conta dele. Felipe Esse aí Luiz que tá merece aparecendo. críticas pela derrota. É uma derrota tão fora da curva, gente. Um Flamengo que não era o Flamengo. Mas assim, Não. Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser apontadas Claro ali. que não era o O que é Flamengo. fora da curva? O Flamengo tem o Arrascaeta, o Flamengo tem o Gerson, o Flamengo tem jogadores que não Peraí. tinham. Eu me lembro aqui, nesse estúdio, nesse programa, o Flamengo foi lá, perdeu do Juventude. Acho que foi primeiro turno, eu acho, do Brasileirão. Lá no Alfredo Jaconi, lembra? Eugênio tava aqui, Prates estava aqui. Eu falei assim, perdeu pro time reserva, time C do Flamengo. Fui massacrado aqui. Que time? O Flamengo foi com o time titular jogar com o Peñarol lá em Montevidéu? não era. Você tava lá? Ou tinha desfalques? Não, time titular. Tinha desfalques? Tinha problemas? Não, o desfalque é o Pedro, né?
Maior desfalque que o Flamengo tem, mas é pra temporada inteira. Pedro, Everton Qual Cebolinha. é a relação com o Montevidéu? A relação é que você, professor, está dizendo, eu estou discordando, que ontem foi um jogo atípico porque o Flamengo tinha desfalques. Gente, quantas vezes o Flamengo teve desfalques e o Tite foi criticado e o Renato foi criticado? Outra coisa é a opção. O Renato Portaluppi, quando foi técnico do Flamengo, teve vários problemas de desfalques, de lesão, de problemas físicos. Rogério Ceni foi técnico do Flamengo, teve vários problemas. Agora o Felipe Luiz tem vários problemas. É um jogo atípico? Ontem foram desfalques. É um jogo atípico do Flamengo. Ontem foram desfalques acordados. Todo mundo sabia que ia ser assim. A semana inteira a gente falou disso aqui. Felipe Luiz merece críticas pela derrota, como se de repente a gente... por que não pôs o Arrascaeta? Eu não questiono, eu não critico a opção. Peraí. Eu não tô falando da opção de deixar os jogadores de fora. Eu tô dizendo que o Flamengo foi derrotado. O adversário foi melhor. Sim. Então, dentro disso... Como aconteceu várias vezes. Dentro disso, você tem outras leituras. Eu acho assim, a opção é uma, deixar os jogadores de fora, mas da mesma maneira que ele colocou no segundo tempo o Arrascaeta, ele poderia ter colocado o Gerson, que pra mim melhoraria substancialmente o time do Flamengo. Como jogou o Arias. Como jogou o Arias no Fluminense. A questão é que domingo tem a diferença é o objetivo. É ali na frente olhar o jogo do Corinthians. Mas que o Gerson entrasse ali 45 minutos, não acho que seja um absurdo, como entrou o Arias. Mas tudo bem. A opção foi essa, usar o mínimo possível os jogadores das seleções. O que sobra pra mim? Por que não jogou o Everton Araújo? Ele tá machucado? Eu não sei dizer. Quem? O Everton Araújo. Deixa eu ver. Volante. Por que ele fez? Primeiro ele coloca o Alan, que nenhum torcedor do Flamengo aguenta mais. Nenhum torcedor do Flamengo. E ele mantém e tira o Léo Ortiz. O Alan fica o jogo inteiro. O Alan não saiu em momento nenhum. Ele trocou todo mundo, tirou todo mundo, mas manteve o Alan até o fim. É um jogador que ninguém aguenta mais. Poderia ter colocado o Everton Araújo. Tava no banco. Perdeu o jogo Tava no banco. Que não entrou em momento nenhum. Mas a marcação foi falha nos lances que o Flamengo sofreu. Marcação foi falha. Então, acho que começa por aí. A grande questão é ele tira mais uma vez, o Léo Ortiz, que tinha sido uma das principais mudanças dele, voltando para jogar como zagueiro, ele tira, passa para o meio-campo e coloca com o Alan. Mas então tinha que tirar o Alan no intervalo, porque o Fluminense fez 2 gols em 15 minutos. Então, ou ele tirava o Alan no intervalo, ou não tinha jeito. Eu acho jeito. que ele poderia ter começado com o Léo Ortiz na zaga, que tinha melhorado, com o Everton Araújo no meio de campo. E se é pra tirar o Alan, coloca o Gerson no lugar do Alan no intervalo. Eu acho que são detalhes tão pequenos. Não acho não. Depois ele vai trocando. Tem momento que tá o Wesley na meia esquerda, o Plata, a hora começa como um jogador de meio, daqui a pouco tá na ponta, daqui a pouco aparece como centroavante. O Lohan entrou como centroavante. Ele fez ali uma bagunça. As ideias não foram... merece críticas pela derrota. As ideias não foram boas. São essas críticas pela derrota, né? Sim. Se Felipe Luiz merece críticas por derrota. Eu acho muito pesado. Eu acho que é uma história tão já cantada durante a semana. Pode chamar o VAR. Eu falei aqui que o Fluminense entraria com um espírito para esse jogo, diferente do espírito do Flamengo. E foi o que aconteceu. O Fluminense botou o Arias no banco. O que tem de tão excepcional? Isso todo mundo sabia por que o cara tá no banco. Ele explicou, o cara não tá no banco por um motivo. Ele chegou na tarde no hotel, pô. Então, eu falei ontem isso. Mas entrou e foi decisivo. Porque se ele joga o jogo inteiro, corre o risco de perder o Arias pro resto da temporada. Foi o que o Mano falou. Foi o que o Mano falou. Eu não falei ontem isso aqui? Falei. Vamos ouvir o... Mas uma coisa é dosar, né, Abel? Uma coisa é você dosar e entender, e aí o Mano ele fala na coletiva, e acho que a gente vai ouvir. É uma conversa direta dele com o jogador, não foi uma conversa com o fisioterapeuta, com o departamento de fisiologia, é uma conversa dele. Assim, acho que é muito de objetivo, o Fluminense está jogando a vida no Campeonato Brasileiro e o Flamengo está jogando a vida no domingo. Querendo Zona de chegar uma influência, final. Abel. Zona de influência da competição paralela, aquilo que eu falava aqui ontem. A competição paralela influencia o desempenho no Campeonato Brasileiro. E ontem, claramente, o Flamengo foi influenciado. É curto, porque a zona de influência fez com que o Felipe Luiz escalasse, ou deixasse de escalar jogadores importantes que são titulares. Essa que tá na tela aí é mais fácil de responder. Agora que deu certo, é uma beleza. Antes da gente... Foi acertado. Se não dá certo... Agora tá bom de responder essa aí. Antes de ouvirmos o professor Felipe Luiz, vou trazer para vocês o time que começou contra o Peñarol em Montevidéu. Posso? Pode. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta,
Plata e Bruno Henrique. Treinador? Treinador Tite, pergunto, onde estava Cebolinha? Machucado. Onde estava Luiz Araújo? Machucado. Onde estava Pedro? Machucado. Onde estava Michael? Se eu não me engano, tava Então é machucado. jogo atípico também. Abel, olha Um só. monte de desfalque, que nem ontem. Jogando banana A gente tá falando de contexto, é diferente. Outra coisa é você poupar jogador. São duas coisas Não, completamente mas não é diferentes. isso que eu tô dizendo. Eu não tô, Completamente mas eu não tô diferente. entrando nessa questão. Eu tô entrando assim, o time com desfalques Mas foi, se não, for assim, não cumpriu o objetivo. A temporada não é teve atípica. atípico. A temporada é atípica, porque esses caras não voltam mais esse ano. A temporada não, os últimos anos. O futebol é atípico, né? O futebol não é aquele negócio. Você pega, nenhum time vai ter a mesma escalação em todos os jogos, nos momentos decisivos. Muito Não pelo tem, você tem contrário. problemas. Você tem suspensão, você tem contusão. E qual é o papel Você do tem técnico? problemas. Usar o elenco, que é muito bom, e tentar alcançar os objetivos. O Tite, naquele jogo contra o Peñarol, em outros jogos, não conseguiu. Ontem, o Felipe Luiz não conseguiu. Isso quer dizer que o Felipe Luiz não serve, é uma porcaria? Claro que não. Tá começando. Isso quer dizer que o Tite não serve, é uma porcaria de técnico? Eu acredito também que não. E a história dele mostra isso. Vamos ouvir Felipe Luiz. E eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de linha, sincronia de linha. E sabia que não ia ser fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a tração para jogar na longa. No primeiro tempo a gente controlou bem esse risco, né? No segundo tempo eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas, né? Mas é normal, sabe, como eu falei nas outras entrevistas, eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas o que realmente me preocuparia seria se o time não criasse, sabe, chances de gol. E o time tá criando. Quando você não consegue ser determinante nas áreas, nas duas, isso pesa, né? Primeiro que eu gosto que eles se rebelem, que eles sintam a derrota. Eu gosto que isso que tem que doer, tem que frustrar mesmo. Perder não é bom, né? Me preocuparia se eu visse um vestiário agora rindo, e não vi um vestiário machucado, né? Então, e eu falei, eu sou o que mais tô com o coração doendo aqui sobre essa derrota. Mas, como eu falei, para retomar a confiança, o modelo de jogo claro, eles têm que ter claro na cabeça deles o que eles vão fazer, o que eles têm que fazer no campo durante o jogo. O impedimento é uma leitura, um timing que às vezes ele não tá tendo, mas para mim é menos pior, né? Às vezes ele ficar impedido do que ele descer para buscar a bola no pé, como eu vi ele fazendo anos anteriores, né? Então, assim, que ele saia esporadicamente, ok, mas que o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. Natália Ferrão, falou Felipe Luiz. Ele foi muito consciente do que foi o jogo, acho que Abel. Ele fez uma leitura ali muito perto do que os jogadores não conseguiram ter ali. Ele fala da criação. O Flamengo continua sendo o time, pelo menos na partida de ontem, é o time que cria, que tem volume, mas que falta aquela pegada mais, né, como o professor falou, um pouco mais incisivo. Conseguir converter as oportunidades que tem. Acho que falta um pouquinho mais de atenção nessa última bola, nesse último passe. Mas a gente sabe que o foco total do Flamengo é domingo. É um Corinthians que vem motivado. Vamos ver como agora vai cortar. Lá, cortou. Olha, ele não vê. Professor! Lá na hora apareceu. Professor, cortou de novo. Mas é um Felipe Luiz que a vantagem que talvez ele tenha é de conhecer esses caras mais ali do dia a dia, né? Da troca, de entender o funcionamento da personalidade desses caras também, que pode auxiliar ele a organizar esse time do Flamengo. É o seguinte, depois desses melhores momentos, já teremos Olho Leal. E esse passe aí, professor? Com análise de Eugênio Leal, que passe tenho que eu certeza queria. que o Eugênio Leal lembrou do Dr. Sócrates, quando o Paulo Henrique Ganso deu esse toque de calcanhar, viu, E professor? Sócrates pra Palinha, ele Palinha pra Sócrates. Não E que querer gol, bem de de calcanhar esse toque, não. Mais com o lado externo do pé, exatamente com o calcanhar. E o Sócrates, professor, vê se você lembra, você que é você tem o almanaque do professor Celso. O Sócrates deu um toque de calcanhar antológico pro Palinha
num Corinthians e Santos vencido pelo Timão. Final do primeiro Lembra turno dessa? de 78. Clodoaldo estava em campo pelo Peixe. Pessoas. Ele teve um pênalti pro Corinthians e o Clodoaldo teve uma expulso, síncope. O Dulcídio Vanderlei Bosquilha expulsou. O Zé Maria perdeu o pênalti, o Palinha fez o gol da vitória. E o Ganso lembrou o Sócrates? Lembrou. Inclusive, aquele passe de calcanhar do Sócrates pro Palinha, que está no memorial do Corinthians, é o lance em que o Palinha sofre o pênalti do goleiro Vitor. Isso aí. E aí o Clodoaldo reclamava impedimento do Palinha. Por isso que o Clodoaldo sai. É um dos últimos jogos da carreira do Clodoaldo, né? O Clodoaldo encerrou a carreira naquele ano. O Dulcídio expulsou o Clodoaldo. Eugênio Leal na tela do F360, no telão do F360, para trazer a análise dele de lances de Fluminense 2, Flamengo 0. Diga, Capitão América. Abel, no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, que o Fluminense se impôs diante do Fluminense pela questão física, pela marcação que não deu espaço para o Fluminense colocar em prática o seu futebol de aproximação, de troca de passes. Então o Fluminense teve que fazer o lançamento o tempo inteiro, bola saindo lá de trás. No segundo tempo, afrouxou a marcação. E aí, mérito pro técnico do Fluminense, Mano Menezes, tem uma música do Paulinho da Viola que diz o seguinte: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. O Fluminense, isso o Mano entende. Você tem que cantar e não ficar recitando. Faça falando. como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Boa. O Mano tá até com uma cara de velho marinheiro, não tá? Com aquela barba dele, é? Então, o Fluminense no primeiro tempo levou o barco devagar. No segundo tempo, baixou a intensidade do Flamengo. E a gente vai ver nesse lance, que é o lance do segundo gol, como o Fluminense passa a ganhar as disputas de bola, que perdia no primeiro tempo. E a partir daí encontra espaço para construir suas jogadas de ataque na troca de passes. Olha aqui é a disputa de bola. Todo mundo disputando. Ela vai sobrar aqui, o Gabigol chega mais rápido do que o Manuel, só que vai perder a próxima disputa de bola para ele. Martinelli. Olha em Matheus Martinelli. Perceba como começa a jogada do segundo gol do Flamengo. Olha aqui, atenção. Do Fluminense. Ó, Roubada. tocou. Ele de letra recuperou a bola, tocou no Arias. O Ganso vai sobrar livre aqui na ponta. A gente vai ver o seguinte: quem tem que marcar nessa região do campo aqui? Os volantes do Flamengo, né? O Alan já ficou para trás e o Léo Ortiz. Porque você tem dois jogadores do Fluminense que vão agora começar a construir a jogada. Nisso, como há esse espaço, sai para tentar marcar o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas. E o Ganso vai ficar sobrando aqui sozinho na ponta. Perceba a ineficiência dos volantes do Flamengo nessa jogada. Especialmente aqui nesse momento. A jogada vem pro Ganso que tá livre, e aí quem tem que sair, como o lateral não tá mais aqui, é um dos zagueiros. Sai o Léo Pereira. Enquanto isso, aqui por dentro, a gente tem os dois volantes do Flamengo e os dois jogadores do Fluminense estão construindo o lance. O Arias já foi lá para dentro e o Martinelli. Olha o Martinelli livre aqui. Alguém tinha que acompanhar o Martinelli. Teoricamente, seria o Alan. Mas quem tá um pouco mais perto, a gente vai ver correndo aqui a jogada, é o Léo Ortiz. Só que o Léo Ortiz abre mão de acompanhar o Martinelli. Deixa pro Alan. Só que o Alan já tá mais atrás. Ah, beleza. Não vai marcar o Martinelli, mas vai grudar no Arias. Não. O Martinelli vai no fundo livre, recebe livre e aparece livre na área também o Arias. Em meio a 4 jogadores do Flamengo com liberdade para receber o passe e fazer o gol. Então a jogada começa com o Martinelli recuperando, mas é aquela briga que o Fluminense consegue ganhar no segundo tempo, que não ganhava no primeiro tempo, e tem espaço para... Você gosta, né, Abel? Gosto. Cadenciar o jogo, trabalhar, tabela, triangula, diante de 2 volantes e um lateral que ficam perdidos. Assim eles envolvem a defesa do Flamengo e fazem o segundo gol. E como mostra bem o Eugênio, aqui no F360, ó, sai do Eugênio, do Olho Leal e vai pra galera na hashtag. Aqui, Eugênio, ó. Do Eugênio pro Tadeu. Bom dia, Tadeu. Felipe Luiz pegou uma barca furada, está tentando reparar. 2 jogos não são parâmetros para criticá-lo. Tem razão, Tadeu. Até porque ele pegou um time bagunçado pelo técnico anterior, sem ter experiência vivida na beira de campo com o time profissional. Vamos dar tempo a ele. Boa, Tadeu, mas esquece esse negócio de tempo para técnico no Brasil, porque ninguém quer saber de tempo. Se não ganhar, daqui a pouco vão falar que ele não serve, que isso, que aquilo, e vão mandar embora e vão trazer outro. Maurício Milito, bom dia. E a falácia de que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas? Pergunta o Maurício. Isso já vem desde 2019.
mas sempre inventam desculpas quando os principais não estão em campo e perde o jogo. Boa, Maurício! Mas é o que o seu professor Celso estava fazendo aqui, falando que foi jogo atípico. Cadê o elenco? Justamente por ter melhor elenco das Américas é que tem tanto desfalque. Porque só o Uruguai leva meio Flamengo. E é isso, nação. Restou o Flamengo 3 jogos importantes para ser campeão da Copa do Brasil, né? Mas primeiro precisa eliminar o Corinthians e fazer os 2 jogos das finais. Mas o mais importante de tudo, tem que ser G4 no Campeonato Brasileiro. E está em risco. O Flamengo hoje está em risco porque tem vários times encostando no Flamengo na competição. E o Flamengo não ficando em 4º lugar e não ganhando a Copa do Brasil, ele vai para pré-Libertadores ou ficar de fora da própria Libertadores do ano que vem. Então a temporada do Flamengo pode ficar pior do que já está, né? E é isso, nação. Espero que tenham gostado. Vou deixar 2 vídeos aqui no card trazendo mais detalhes do Flamengo, mais notícias legais, importantes. Se inscreva no canal. Saudações rubro-negras e até a próxima.